Boa noite, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor Gilvan Duarte na área para mais uma aula de qualificação profissional, meus amados. E o tema de hoje é maravilhoso. Olha, meus queridos, vocês já organizaram festas de aniversário, de casamento? Já organizaram um churrasquinho em finais de semana na casa da mamãe, da vovó? Já organizaram algo do tipo, aquele velho almoço, que muito bom, aquela reunião de família? Aí, de repente, falta um prato. Menino, falta um prato. Aí come na tampa da panela. Menino, falta um copo. Aí usa o copo da garrafa de café. Vocês imaginam uma situação desta numa cerimônia oficial, meus queridos alunos? Hoje o professor está com a língua enrolada, certo? Cerimônia oficial. E faltar, fica feio. Fica ou não fica? Vocês imaginam aí, meus queridos alunos? Então, nós vamos ver isso hoje. Quer dizer que um assistente administrativo pode organizar um evento? Pode? Deve. Pois vamos lá, meu querido Rafael. Vamos focar aqui para os meus queridos alunos. Olha só o que nós vamos ver, minha querida e maravilhosa. Nós vamos falar de organização de eventos. Nós vamos falar de etapas de eventos. Nós vamos falar de planejamento, certo? Porém, vamos recordar a aula anterior. Rever alguns pontos. Depois que nós meu Deus do céu, hoje minha língua tá demais. Minha amiga, eu não sei o que aconteceu, não. Então, vamos lá. Então, nós vamos recordar a aula de hoje, porém, a gente vai fazer as questões que eu deixei na aula anterior, agora saiu. A introdução, a gente vai ver a introdução sobre eventos, conceito geral, os benefícios e execução. Depois, mais umas atividades, tá? É isso que nós vamos ver. Então, vamos lá, meus queridos. Recordando a aula anterior. Vamos que vamos. Gente, na aula anterior, eu falei de dois conceitos importantes, que são o conceito de preservação de documentos, certo? Que quando você for trabalhar em um setor, seja público ou privado, nós temos que tomar bastante cuidado com os documentos, as documentações em si. Então, tem como objetivo estabelecer medidas de conservar o documento, para que a degradação deste acervo administrativo ou histórico, ele possa ser preservado ao longo do tempo. E vocês, como assistentes administrativos, vocês devem usar essa metodologia, técnicas, para conservar essa documentação, seja através do manuseio, seja através da temperatura e umidade, seja através de procedimentos de segurança e acervo. Nós temos que procurar evitar que fatores físicos, químicos e biológicos estraguem esses documentos. Ok, meus queridos? Revisando. Então, a preservação, ela tem um conceito bem amplo para a administração, ela tem um conceito bem amplo. Então, se faz necessário a gente usar essas metodologias, essas técnicas, para prevenir danos a esses documentos, principalmente nas questões de DETE
deterioração. Deterioração. Então, esse meio, certo? Essas técnicas, vocês vão usar bastante, certo? Então, falei que era preservação. Então, professor, a pergunta chave para a nossa aula de hoje. Quais os tipos de preservação e conservação, professor? Quais os tipos? Gente, os principais tipos ou fatores são ambientais, físicos, químicos e biológicos. Repito, ambientais, físicos, químicos e biológicos. Isso são os principais fatores, certo? Que acabam degradando estes documentos. Então, esses fatores que a gente tem que evitar: temperatura, poluição, fungos, insetos, roedores, prédios com mal infraestrutura, falta de manutenção. Então, esses riscos ambientais, entendeu? Acontecem bastante. Então, uma dica que foi deixada na aula passada foi que a temperatura ideal para conservar qualquer documento, ela fica entre torno de 20 graus Celsius a 22 graus, certo? Com o auxílio de um climatizado ou ar-condicionado, certo? Essas questões dos ambientes físicos. Ok, meus amados alunos? Pense bem. Então, professor, tem os riscos biológicos que foi falado para vocês, que muitas vezes é subestimado, pois os fungos, insetos e roedores estragam bastante esses tipos de documentos. Então, é ideal sempre evitar que esses documentos sejam atacados por esses roedores ou esses fungos. Também não podemos descartar, como foi falado na aula passada, as questões de ação humana. Não podemos esquecer que a ação humana ela prejudica bastante, principalmente a forma de não saber manusear esses documentos. Ok, meus queridos alunos? Um exemplo, você vai no arquivo e você leva lanches, vai beber água, fala desprotegido, porque quando a gente fala, a gente solta gotículas de água da nossa boca. Então, meus amados alunos, se você observar essas duas imagens que foi colocado nos slides, nós podemos observar o controle, certo? Contra a degradação. Usar até produtos químicos para tentar diminuir ou pelo menos estabilizar essa degradação de documentos e objetos, por meio desses controles de higienização, reparos e também acondicionamento. Então, se vocês observar, para aumentar ou estender a vida útil de um documento, se faz necessário a higienização, os reparos e melhorar o acondicionamento. Ok? Então, isso é conservação. Então, a conservação, ela pode ser dividida em dois tipos, preventivo e curativo. Lembrando, para quem entrou agora na aula, pessoal de Gerumênia, Hugo Napoleão, Floriano, Betânia, eu estou dizendo aqui para vocês que estamos fazendo uma pequena revisão da aula anterior para que possamos responder as questões que eu deixei para vocês. Ok? Voltando. Termo de conservação. Nós temos conservação preventiva e a curativa. Preventiva é antes do dano.
Na conservação preventiva, toma medidas previamente para manter o documento como temperatura ambiente, por exemplo. Curativa, meus amados alunos. As ações para deter um processo de dano já presente ou esteja frágil. Então, ele já está se deteriorando rapidamente. Podendo, às vezes, alterar até o aspecto, gente. Então, é preciso estabilizar. Então, curativo é tentar recuperar, certo? E, às vezes, até alterar o documento. Então, existem esses 3 tipos de conservação. Professor, mas eu fiquei confuso. Eu não sei qual a diferença entre preservar e conservar. Existe essa diferença, segundo o professor Elvis Miranda. Segundo o professor Elvis Miranda, ele disse que preservar é manter a natureza intocável do documento. Preservar é manter a natureza intocável do documento. Já conservar é você utilizar recursos naturais de uma região de forma responsável. Entendeu? De forma responsável. Então, diferente de conservar, onde ocorre a manipulação, conservar ocorre a manipulação. Já o preservar, não. É decorrente de um mínimo de interferência artificial. Mínimo interferência. Então, essa é a diferença. Existem técnicas, professor, de conservação, as mais faladas são de desinfecção, que é um nome bem chatinho esse nome, ó. Desinfecção, desinfestação, higienização ou limpeza, alisamento e restauração. O que significa desinfecção? Significa é o conjunto de técnicas responsáveis por eliminar micro-organismos, como fungos e bactérias, de documentos ou espaços de guarda. Essa é a definição. Já a desinfestação é combater insetos. O mais eficiente é a fumigação, que é um tratamento químico, que é esse aqui. Ok? Aí nós vamos para o outro, higienização ou limpeza. Depois da fumigação, pode ser usado uma escova adequada, aspirador de pó ou um pano macio, certo? E por último, o alisamento. Passa ferro. Passa ferro, pessoal, ferro comum. Tá vendo o alisamento? O alisamento é só passar um ferrinho. Ok? E por último, restaurar, que é restauração. É recuperar o documento caso esteja com dano. Então, meus amados alunos, veja só a classificação ou as técnicas. Então, mapa mental, para resumir. Fatores de deterioração. Pode ser físicos ou ambientais. Pode ser químicos ou pode ser biológicos. Os fatores ambientais devem ser criados num ambiente climatizado para cada tipo de suporte. Tem que ter a umidade baixa ou alta, ou ar seco, temperatura inadequada ou luminosidade ideal. Químico. Poeira,
sujeira, fumaça, objetos metálicos, objetos ácidos, alimentos. Então, professor, tudo que o senhor acabou de citar aumenta a deterioração dos documentos? Sim. Aí os insetos, os micro-organismos, os ácaros, os ratos e o ser humano. Tudo isso aqui, gente, é um mapa mental que fica mais fácil você entender. Rafaela, presente aqui, de Betânia do Piauí. Um beijo e um abraço de todos aqui do canal. Fique à vontade, Rafa, de perguntar, tirar dúvidas. Estamos aqui para ajudar. Ok? E somar. Depois disso, Rafa, nós vamos fazer as questões que deixamos na aula passada. Vamos treinar questões. Vamos que vamos. Olha essa questão de concurso, certo? Essa questão de concurso. Vamos interpretar. Bem devagarzinho ela, sem medo. Leia o texto a seguir. Leia o texto a seguir. Os documentos que sofrem algum tipo de dano apresentam um processo de deterioração que progressivamente vai levá-los a um estado de perda total. Ao identificar a situação transcrita no texto, o arquivista deve intervir imediatamente o objeto de... Então, vamos lá. Vocês, como assistentes administrativos, se vocês observarem os documentos que estão sofrendo algum processo de deterioração, o que vocês vão fazer? Qual é o principal papel de vocês? Letra A. Estabilizar o documento de forma que impeça a progressão da degradação por meio de processos mínimos de intervenção. B. Identificar os danos e comunicá-los à Comissão Permanente de Avaliação possível eliminação. C. Registrar conteúdo descritivo do documento e executar os planos de proteção. D. Monitorar e documentar o processo de degradação em ambiente controlado, onde a temperatura do ar e da umidade sejam compatíveis com o nível de danificação do material. Pergunta, meus queridos. Vamos à resposta, Rafaela. Vamos à resposta. Gente, de cara, essa classificação aí é letra A. De cara. Você tem que estabilizar o documento de forma que impeça a progressão da degradação por meio de processos mínimos. Deu para entender? Perfeito, professor Gilvan. Segunda questão. A preservação da deterioração e danos em documentos por meio adequado, controle ambiental e ou tratamento físico-químico é denominado de quê, professor? Quando a gente faz a preservação contra essa deterioração de danos de documentos.
usando o controle ambiental ou o tratamento químico ou físico. É conhecido como conservação e restauração ao mesmo tempo. É conhecido como conservação preventiva. C. É conhecido como preservação. D. Conservação. Segurança de acervos. Meu Deus, tem umas coisas sem sentido. Vamos lá. E aí, qual é a letra? Letra A, letra B, C, D ou E? Questão de concurso. Questão de concurso. Gente, de cara, preservação. Sem erro. Preservação, meus amados. Vamos para a terceira. Em relação à preservação e conservação de documentos de arquivo, julgue o item a seguir. As operações de conservação de documentos incluem desinfestação, limpeza, alisamento e restauração, conhecido também como reparo, meus amados. Essa afirmação está certa ou errada? Certa ou errada? Vamos que vamos. Meus queridos, certíssimo. Aí está praticamente falando das operações de conservação. Sempre vai envolver a desinfestação, limpeza, alisamento e restauração. Mamão com açúcar, uma questão dessa. Essa quarta e quinta também, mamão com açúcar, meus amados. Fácil, fácil. Para quem prestou atenção na revisão e também na aula gravada e na aula ao vivo, vocês não vão errar essa questão. Certo? Lembrando que a gente finalizou o assunto de arquivo. Já já nós vamos ver o assunto novo sobre conceito de eventos. Até minhas queridas colegas de trabalho vão fazer um evento e convidar o professor Gilvan, porque elas vão aprender mais ainda, entendeu? Vão aprender mais ainda a utilizar técnicas de cerimônia. Mas comigo não precisa ter cerimônia, que eu como é com a mão. Tá? Então, assinala a alternativa que apresenta uma das técnicas de restauração de documentos. Banho de gelatina. Eita, deu vontade de comer gelatina. B, limpeza. C, alisamento. É meu caso, eu estou alisado. Liso. D, desinfestação. E, fumigação. Minha querida, é muito mês para pouco dinheiro. Então, vamos lá, meus queridos. Quinta questão. O processo de laminação, que torna o documento imune à ação de fungos e pragas, é um método de restauração de documentos em papel. Pronto. Eu li a quarta e a quinta. Agora é com vocês. Qual é a resposta da quarta e da quinta? Questões de concurso. Lembrando, você que está aí do outro lado da telinha, concurso do INSS está pertinho. Vai cair esse assunto? Não. Vai despencar, meus queridos. Se eu não me engano, essa questão lá é a 23, essa quarta. Sei por quê, estou profetizando aqui. Entendeu, meus queridos? Uma vez eu fiz esse tipo de brincadeira, aí no concurso foi quase parecido. O professor, tinha na prova, não pode, vazou. Eu pedi para anular. Não, gente, é porque tem questões que se repetem, certo? Se repetem, só a forma de pergunta é diferenciada. Então vamos lá para as respostas, sem delongas. Banho de gelatina, técnica de restauração é banho de gelatina. Essa aqui não é. Essa aqui não é restauração, aqui é preservação. Certo? Vocês lembram disso? Essa aqui é preservação. A B, a C, a D e a E.
Quinta, como eu já li, dou a resposta. Tá certíssimo, meus amados e queridos alunos, certíssimo. Vamos para a sexta. Sexta questão. Tratamento constituído de intervenções mecânicas e químicas, estruturais e estéticas, com a finalidade de revitalizar um bem cultural, resgatando seus valores históricos e artísticos. Esse conceito que eu acabei de ler refere-se a quê? Letra A, conservação. B, preservação. C, restauração. D, prevenção. E, remodelação. Que massa. Que show, professor. Show de bola. Olha só, meus queridos alunos. E aí? Qual é a resposta? Vamos para a sétima, enquanto vocês pensam. Acerca dos conceitos fundamentais de arquivologia, julgue o item a conservação e a preservação de documentos arquivísticos em qualquer suporte requerem a adoção de procedimentos relativos à produção, tramitação, acondicionamento e armazenamento documental. E aí, meus queridos, certo ou errado? É resposta? Gente, questões de concurso. Ler, rever e estudar os assuntos que foi passado aqui desde o início. Vocês vão sair daqui como os melhores assistentes administrativos, certo? Porque foi feito com carinho. Nem curso aí particular de assistente administrativo. Pode ser na Universidade de Harvard, mas não vai ultrapassar desta aula aqui. Entendeu, meus queridos? Eita, professor, só se acha, hein? Tô brincando, gente. É equipe que é maravilhosa. É equipe que é maravilhosa. Certíssimo. E aqui nós estamos falando de tratamento que faz intervenções, gente. Intervenções. Certo? Quando falou intervenções químicas, mecânicas, estruturais, com finalidade de revitalizar um bem, revitalizar é restauração. Certo? Revitalizar. Então, meus queridos alunos, vamos para a oitava. Professor, falou de fatores ambientais. São cruciais para a conservação de documentos, pois são responsáveis por reações químicas que podem gerar alta nocividade ao papel e favorecer a sua destruição. Considerando esta informação, assinale a alternativa que apresenta um fator de degradação de agente químico. Falou em degradação de agente químico. Iluminação. Letra A. B. Temperatura. C. Poluição atmosférica. Não sai. Essa palavra não quer sair. Atmosférica. A minha psicopedagoga está feliz na hora dessa. Estou conseguindo falar algumas coisas. Eita, meu fonoaudiólogo que lute. Pra eu melhorar, amigo. O negócio é sério. Acondicionamento e umidade relativa. Certo? Fui dar aula de matemática no EJA, acho que foi no EJA, não lembro. Aí tinha polígonos, quase não sai essa palavra, polígonos. Foi luta. Ainda bem que eu não lembro, Rosinha, como é o nome dela? Isso, me ajudou, certo? Muito bom. Então, pessoal, poluição atmosférica. Tá vendo aí? Então, nona e décima. Professor, show de bola essas questões, viu? Questões atualíssimas de concursos públicos, tá? São questões que vocês
vão ver bastante acerca dos conceitos fundamentais da arquivologia. Julgue o item: a conservação e a preservação de documentos arquivísticos em qualquer suporte requerem a adoção de procedimentos relativos à produção, à tramitação, a condicionamento e armazenamento documental. 10ª, no que se refere à arquivologia, julgue: as caixas de arquivos podem ser feitas de papelão, ou de plástico. Isso eu ensinei na aula passada, que não podia, lembra? De cara vocês sabem. Porém, a bibliografia sugere as de plástico com as mais adequadas, pois apresentam maior durabilidade e menor acidez, conservando documentos ali depositados. Olha, de plástico, gente, tem certeza que ele conserva melhor. Cuidado, gente, para as pegadinhas de banca. A 9ª está certíssimo. Conceito certo. Falou em tramitação, acondicionamento, armazenamento documental, fala-se de conservação e preservação. Agora, essa questão aqui tem uma pegadinha, que eu vou mostrar para vocês por que ela é falsa. A de plástico não, gente. Vocês acreditam que de papelão ela conserva mais do que a de plástico? Muita gente pensa que é de contrário, mas não é. Por isso que elas colocam esse tipo de questão de concurso para confundir o aluno. Confundir mesmo. Tranquilo? Então, meus amores, mostrei para vocês uma pequena revisão que eu deixei na última aula. E agora nós vamos falar de um assunto pertinente, maravilhoso, trabalhoso. Vocês nem imaginam como é trabalhoso. Demais. Vocês nem imaginam organizar um evento. Para ser sincero com vocês, no meu aniversário eu prefiro levar todo mundo para comer uma pizza e comprar um bolo ali, e a bagunça fica lá mesmo, na pizzaria. Só que em fé em Deus, estou torcendo e orando por 2 pessoas acolá passar no concurso, vão me chamar para um churrasco. Aí, meus queridos alunos, uma coisa que eu lhe garanto, aí sim, eu deixo a bagunça lá, porque mas é bom, evento na casa dos outros, é Ave Maria. Entendeu? Com certeza, já profetizo, já. Então, meus amores, nós temos os eventos. Vocês sabem o que é evento? Vocês sabem que existe classificação, cerimônia. Vocês imaginam que um evento como casamento, ainda não tive o privilégio de sentir isso, né? Eu não sei se eu tenho coragem, isso é bom. Eu não achei ainda a doida, né? Vamos ver, assim, doida por mim, gente, no sentido bacana. Mas é tranquilo. Minha mãe todo dia briga comigo. Gilvan, 36 anos, hein? Gilvan, olha lá, tu já vai para os 40. Fica brigando comigo, mamãe, porque ela disse que eu vou ficar. Mamãe, bote o meu a vida toda. Não é possível. Então, meus queridos alunos, vamos lá. Dando conceito aí, os eventos estão relacionados às diversas áreas de trabalho, como turismo, publicidade, marketing, finanças, logística, segurança, administrativa, contabilidade ou gestão. Gente, que tanto evento é esse? Deus que me livre. É evento demais, meus amados alunos. É muito evento. Os eventos surgem para suprir uma necessidade importante das pessoas se reunirem em diversos fins. Sejam eles de lazer,
conhecimento, entretenimento, fins religiosos, profissionais. Em qualquer um dos casos, a organização e a execução de eventos, segundo Andrade, não deixa de ser um fenômeno multiplicador de negócios. Ou um fenômeno capaz de alterar determinada dinâmica da economia. Os eventos, ele move a economia. Meus caros alunos, Edberto Santos, boa noite. Olha aí, meus queridos alunos de Betânia, Floriano, Hugo Napoleão, Jerumênia, todos se fazendo presente nesta aula de assistente administrativo. Então, não se esqueça, estamos vendo o que é evento. Tem como ganhar dinheiro com evento, professor? Tem sim. Se você souber organizar, tiver tudo organizado, saber as normas de etiqueta, cerimônia, você consegue organizar um bom evento e cobrar por isso. Uma vez eu fui fazer um aniversário da minha filha, coisa simples, para 10 convidados, 10, 15. A mulher cobrou R$ 1.500. R$ 1.500 para fazer, e ela ofereceu o bolo, ela deu o bolo, deu o salgado e os cupcake, entendeu? O nomezinho, cupcake, e deixou todo bonitinho. Aí eu passei ele em 10 vezes, suaves, entendeu? Aí terminei de pagar, agora vou fazer outro. Ah, massa demais. Por isso que foi. Aí deu certo. Não deixei de fazer, certo? Ainda com temazinho que as meninazinhas gostam, né? Com tema. Papai, eu quero da Flose, entendeu? No meu tempo era só a Coca-Cola e o bolo. Tinha esse negócio de tema, não. E se tivesse? Eu dizia assim, papai, estou completando o ano. E é só tu completando. Dizia jeito. Todo mundo completa, meu filho. Isso é besteira. Só vai orar e pedir a Deus por saúde. Aí eu digo, tá certo. Entendeu? Fazia isso aí. Então, gente, eventos é isso. Então, meus amados alunos, a conceituação de eventos é utilizada como ferramenta de comunicação e marketing. Você consegue vender a sua imagem se você conseguir fazer um grande evento. Deus me conceda um dia eu estar fazendo um tipo de palestra desse aqui, ó. Jeito dessa imagem aqui. Peço muito para Deus que um dia eu chegue nesse patamar. Que, para quem não sabe, gente, eu sou palestrante. Eu estou dando palestras. Até agora, o público maior que eu consegui foi 200. Mas eu quero, assim, de 1.000 pessoas ali me ouvindo. Certo? 1.000 pessoas. Porque eu gosto. Eu sou fascinado por isso. Eu gosto muito. Eu, no fim do Carvalho, dar uma palestra lá para 200 vendedores do Carvalho. Eu agradeço demais a Jaqueline, grande gestora de RH. Grande abraço, Jaqueline, uma gestora incrível, me fez esse convite magnífico, maravilhoso, onde eu pude colocar agregar mais valor ao meu currículo e minha vida pessoal. Mas isso aqui deve ser muito emocionante. Por isso que eu digo para vocês, tem que ter um bom evento. E eu já sei quem vou contratar como intérpretes, já, gente. Tem 2 aqui já que eu estou de olho para levar nesses grandes eventos, tá? Para, gente ganhar dinheiro, faz-me rir. Então, meus amados alunos, estão conseguindo compreender a importância dos eventos, da organização. Muita gente pensa que é fácil, aquela infraestrutura, aquela questão de divulgação, uma coisa que é importante demais quando se fala em evento, saber divulgar. Porque, meu amigo, tem eventos que acontecem aqui em Teresina que eu não sei. Um dia desse, numa Teatro XY aqui, que eu não posso citar o nome, eu não sabia que ia ter uma peça de teatro infantil.
Eu só vim sabendo bem assim, faltando um dia. Eu fiquei, meu Deus, não divulgaram. Ah, não, a gente divulgou Instagram. Gente, Instagram, é todo mundo que passa suas 5, 6 horas de Instagram, não, difícil. Quando eu vou mexer no Instagram, em final de semanas, eu dou uma olhada, vejo as novidades. Meu Instagram tá mais parado do que não sei o que, é muito parado. Então, eu quase não mexo, por isso que eu acredito que nós temos, que no processo de eventos a gente deve ter uma boa comunicação, que daqui a pouco eu vou falar para vocês da comunicação Scott, já vou falar para vocês disso, da importância dos eventos, ok, meus queridos alunos? Então, os eventos são importantes e precisamos saber dessas técnicas. Então, não saia daí que a gente volta já com muito mais.